E o general Emílio Vanderlei Ribeiro, chefe da assessoria parlamentar do Exército no Congresso, se envolveu numa discussão e tentou intimidar o deputado Marcel Van Hatten. O caso aconteceu após o parlamentar criticar o general do Exército, Tomás Miguel Paiva. Desde a última vez em que os ministros generais e comandantes do Exército vieram aqui, era a presidência do deputado Lucas Edec, nunca mais apareceram aqui para fazer a relação. Foi aprovado, mas está numa fase inicial. Não, é sério. Então, pra gente, não vieram aqui, eu tive a oportunidade naquele dia, inclusive, de expor a minha opinião ao comandante Tomás, que é um ajudante de ordens do ministro Alexandre de Moraes. Ele é um cidadão que não honra. Pode processar. Aliás, Silas Malafaia é réu agora para chamar os generais de covardes. Frouxos. Se tivesse chamado de corajosos, seria réu dos fake news. Probleminha aqui com o áudio do deputado Marcel Van Hatten. Eu vou pedir auxílio para o Piotto, que está por dentro do que aconteceu nessa discussão, salvo engano, foi na última quarta-feira. Eu não sei se nós temos a produção para a gente tentar o áudio limpo depois desse discurso do deputado Marcel Van Hatten, que foi na Comissão de Relações Exteriores, o que teria dito o general Emílio, que saiu em defesa justamente do comandante Tomás Miguel Paiva, e a gente explica aqui para a nossa audiência que no primeiro vídeo não deu para ouvir muito bem, não deu para entender. O comandante afrouxa. O comandante afrouxa. Ele é homem que está se afrouxar. Ele é homem que está se afrouxar. Ele é homem que está se afrouxar. Se o senhor defende o frouxo, é frouxo também, me desculpe. Não. É frouxo, é covarde. Poder puxar no canto para falar uma coisa, para ter uma defesa dessa, né? O seu comandante vem aqui, ele vai aparecer aqui semana que vem, ele pronto, não é frouxo. Vai estar aqui semana que vem? Eu vou estar aqui. Não, o seu comandante, seu chefe, vai ali. Se ele vai vir. Seu chefe não é meu comandante. Eu tenho chefe e eu comandante. Com ele eu vou para a guerra. Vem pra cá pra só... É sinal da situação em que o exército está maravilhoso. Tá tendo continência com o ladrão? Ele é o comandante supremo da sua vontade. Tá tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante supremo. Trouxa, segue ordens, Alexandre de Moraes. Não, Alexandre de Moraes que manda nele, não. Na continência. É o Alexandre de Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Então, olha só. Comprovado. Alexandre de Moraes manda no chefe das Forças Armadas. Nada completamente absurdo. Piotto, vou pedir auxílio para a gente explicar um pouquinho melhor para a nossa audiência o que aconteceu, o primeiro episódio ali, daquele vídeo que a gente não conseguiu entender muito bem, ouvir muito bem, do deputado Marcel Van Hatten na Comissão de Relações Exteriores, quando ele fez menção ao nome do general Tomás Miguel Paiva. Isso aconteceu nesta última quarta-feira. A Comissão de Relações Exteriores estava comentando um episódio ainda da terça-feira, quando o deputado Rocha, que é presidente da Frente Parlamentar Brasil-Antártica, ouviu do comandante da Marinha que os deputados parlamentares deveriam destinar mais emendas às Forças Armadas. Houve ali uma discussão dizendo, olha, é o Lula quem tem que passar verbas federais, os deputados mandam esses dinheiros para suas bases. Bom, houve ali um entreveiro e esse assunto foi comentado na quarta-feira. Aí está o Marcel Van Hatten, o deputado do Novo, comentando esse assunto, e ele lembra, olha, por que ele não volta mais aqui se referindo ao comandante do Exército, e depois diz exatamente o general Tomás Paiva, né, que ele deveria voltar ali para prestar esclarecimentos na Comissão de Defesa ou Comissão de Relações Exteriores, e voltou a fazer uma crítica que ele já tinha feito anos atrás, que ele seria um subordinado, entre aspas, aqui do ministro Alexandre de Moraes, que seria o chefe, e depois e continuou nas críticas. Bom, ele foi na saída da Comissão de Constituição e Justiça, ele estava indo para o Senado, ele me contou exatamente esse roteiro, porque era o dia, inclusive, da votação da sabatina do Jorge Messias, quando foi abordado por este comandante militar. Ele é um general de brigada, o general Emílio Vanderlei Ribeiro, que é o chefe dessa assessoria parlamentar do Exército no Congresso Nacional. Foi abordado, foi uma conversa dizendo que começou tranquila, até que ele disse, meu comandante não é frouxo, e o Marcel pegou, bom, essa discussão que nós vimos. A questão é que logo depois o Marcel saiu, me disse ele que tinha deixado de lado, depois começou a repensar o assunto, falei, isso é muito grave, que um general dentro do Congresso vai interpelar um deputado sobre o que ele falou numa comissão parlamentar. Foi aí que ele voltou depois à Comissão de Relações Exteriores e relatou todo o ocorrido, e depois sim, aí o cabo Gilberto, que é o líder da oposição, pegou e disse, não, isso não pode ficar assim, porque um parlamentar é inviolável por palavras e votos, por quaisquer palavras e votos, e um general do Exército não pode interpelar um parlamentar dessa maneira.
Nesse instante, aí, o cabo Gilberto emitiu uma nota em nome da oposição, pedindo, obviamente, que a Câmara entre em contato agora com o comando do Exército para pedir providências, porque, convenhamos, ali houve sim, não tem como, é uma tentativa de intimidação, porque o parlamentar é livre para falar. Concorde-se ou não, tem um artigo que diz a ele. Os termos que foram usados e tudo mais, a situação do Exército Brasileiro, a tropa, você conversa de tenente-coronel para baixo, há muita insatisfação com o generalato. Obviamente que há exceções, mas enfim, com o comando do Exército. Fato é que nós vimos uma cena que não cabe dentro de um processo democrático. Imagina só, no governo Bolsonaro, se um general dessa comissão, de qualquer outra coisa, interpelasse desta mesma maneira um deputado do PT. Estava no Jornal Nacional, para usar uma expressão que o Marcel Van Hatten usou na conversa que teve comigo mais cedo. Ou seja, então agora há sim uma manifestação da oposição, do líder da oposição. Espera-se que, obviamente, a própria comissão e a Câmara dos Deputados entrem em contato com o comando militar para saber em que circunstâncias isso vai terminar, porque isso chama demais a atenção. Augusto, me permite, rapidamente a gente vai voltar ao vídeo inicial. O Piotr já explicou, mas acho importante a gente trazer mais uma vez o contexto em que o deputado, exatamente Marcel Van Hatten, faz ali críticas ao general Tomás Paiva na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. O vídeo fala por mim, não? Até hoje, desde a última vez em que os generais e comandantes do Exército vieram aqui, era a presidência do deputado Lucas Edecker, nunca mais apareceram aqui para fazer a relação. Eu queria entender por quê, presidente. Não, é sério. É verdade. Não vieram aqui. Eu tive a oportunidade naquele dia, inclusive, de expor a minha opinião ao comandante Tomás, que é um ajudante de ordens do ministro Alexandre de Moraes. Ele é um cidadão que não honra. Pode processar. Aliás, Silas Malafaia é réu agora por chamar os generais de covardes, frouxos. Se tivesse chamado de corajosos, seria réu por fake news. Nós estamos nessa situação no Brasil. Então, presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência aqui para cobrar, vamos fazer o requerimento aqui para cobrar que os comandantes das forças venham aqui à Comissão de Relações Exteriores. É óbvio, por que não vem aqui? Tô louco para vê-lo de novo. Quero que... Era melhor chamar o chefe dele logo, Alexandre de Moraes. Quem bate continência para bandido, para mim, já tá, sinceramente, abaixo de qualquer tipo de crítica, mas tem que estar aqui. É isso mesmo. Tem que estar. Sequência, Augusto, veio aquele vídeo do general Emílio Ribeiro tomando satisfação do deputado Marcel Van Hatten. Meu comandante não é frouxo. Quer exibir mais uma vez essa do... Não, se puder, porque aqui não fala vídeo, por claro. mim. Meu comandante não é frouxo. Ele é homem, então se afrouxar. Ele é homem, está se afrouxando. Ele é homem, está se afrouxando. Se o senhor defende o frouxo, é frouxo também, me desculpe. Não. É frouxo, é covarde. Pra puxar no canto pra falar uma coisa, fazer uma defesa dessa, leva o seu comandante vem aqui, ele vai aparecer aqui semana que vem, ele pronto, não é frouxo. Vai estar aqui semana que vem? Eu vou estar aqui. Não, o seu comandante, o chefe dali. Se ele vai vir, seu chefe não é meu comandante, eu tenho chefe, e o comandante. Com ele eu vou pra guerra. Com ele eu vou pra guerra. Vem pra cá pra guerra. Não, só... É sinal da situação em que o exército está maravilhoso, tá tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante supremo da sua armada. Tá tendo continência com o ladrão. Ele é o comandante supremo. Trouxa, segue ordens, o Alexandre de Moraes. Não, o Alexandre de Moraes que manda nele, não. Na continência. É o Alexandre de Moraes que manda nele, não. Muito obrigado. Não é isso? Então, olha só, comprovado. Alexandre de Moraes manda no chefe das Forças Armadas. Nada completamente absurdo. Então, Alexandre, agora a sequência, Atrevimento. em dado momento o general Emílio Ribeiro diz, né, com ele eu vou até para a guerra, né, se referindo ao general Tomás Paiva. Não, eu acho que o mais grave de tudo aí é a repetição da faixa de presidente prudente, porque o Marcel Van Hatten diz, batendo continência para ladrão, e o general diz, ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Mas ele não disse o nome do ladrão. É interessante isso. Agora, o meu testemunho, isso é muito comum lá, há décadas. Né? O Exército tem uma assessoria parlamentar para fazer a ligação entre o parlamento e os interesses do Exército. Geralmente era um coronel, depois deu-se mais importância a isso e passou a ser um general de brigada. O general não interferiu lá na comissão, conversou fora, e isso acontece muito
Olha, eu queria esclarecer isso, esclarecer aquilo. E dessa vez se gravou o tom da conversa. Mas eu acho que o mais importante de tudo é bater continência para ladrão, ele é o comandante em chefe. Uau! Também quer comentar o assunto? Olha, eu tô meio chocada, para falar a verdade. Eu tô assim... Eu tô chocada, porque não tem como ver uma cena dessa e não trazer para os Estados Unidos, né? Porque nós usamos até a mesma expressão, comandante em chefe, né? Commander in Chief, como é chamado o presidente dos Estados Unidos perante as Forças Armadas. Uma cena dessa jamais, em quase 250 anos de independência, aconteceria aqui. E o tom, o olhar, mas jamais, eu confesso que eu passo para vocês, porque eu estou em choque mesmo. O tom, o olhar, a tentativa de intimidar um parlamentar, e que bom que o Marcel falou, aqui não. Piotr, para fechar. Até porque tem coisas, os militares têm uma série de códigos, no Brasil também. Até porque vamos só resguardar a instituição Exército desse episódio. Até porque o Exército também tem códigos a serem aplicados para, obviamente, analisar esse caso. Mas, normalmente, um general não coloca a mão num deputado, porque ali sugere uma hostilidade. E se sugere uma hostilidade, pelo código, pelo entendimento, inclusive, dentro da conduta militar, de uma conduta inadequada, até possível transgressão militar, ou disciplinar especificamente. A forma como foi feita, o olhar intimidador e outras, estamos falando de um general, um país que obviamente teve o AI-5. De novo, esse é o tipo de coisa que não pode, esse país não aceita mais esse tipo de coisa, não funciona. Nós estamos a todo dia aqui reclamando da liberdade que deve ter um parlamentar. Obviamente que a própria Câmara, se por acaso houver outras coisas, pode julgar condutas parlamentares, tem comissão de ética e por aí vai. Mas aqui nós estamos vendo uma coisa que é, sim, uma intimidação. Isso não pode acontecer, porque isso faz mal à imagem de um exército que precisa da opinião pública e, obviamente, de todo o apoio da opinião pública e também da classe política para se recuperar, sobretudo pela formação, falta de verba, sucateamento de armamento, de tanques, no caso de carros de combate, para usar a expressão mais técnica, ou mesmo da Marinha. Ou seja, não é dessa maneira. As Forças Armadas ainda gozam de uma simpatia imensa da população brasileira, mas não é esse tipo de conduta que vai melhorar. Aí vai piorar de vez. E neste feriado de 1º de maio, o PT organizou atos para comemorar o Dia do Trabalhador em parceria com centrais sindicais e também com movimentos sociais em vários estados. Na mesma semana em que o governo sofreu a derrota de Jorge Messias no Senado e a derrubada de vetos no Congresso, Lula não compareceu aos atos, repetindo a ausência do ano de 2025. Em vez de aparecer nas ruas, Lula optou por gravar um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, exibido ontem. Neste ano, a principal pauta das manifestações foi o fim da escala de trabalho 6x1. Alexandre, a gente vê ano a ano esse tipo de manifestação derretendo, né? No ano passado, Lula também não participou dos atos para evitar o desgaste. Foi logo depois das revelações das fraudes do INSS. Em 2024, eu lembro da gente também divulgando o ato das centrais sindicais com pouquíssima gente, ali 1.500 pessoas no estacionamento aqui em São Paulo. Parece que está minguando cada vez mais esse tipo de ato do dia 1º de maio, Alexandre. Está minguando, porque as pessoas estão percebendo aí qual é a função dos pelegos sindicais, né, como sempre foi. O ditador Vargas, em 1943, ele anunciou, copiado do fascismo italiano, anunciou a CLT, 1943. Né? Mas eu queria... Eu acho que a internet está ajudando agora. Eu sei que não é o assunto do 1º de maio, mas é importante porque a gente já discutiu esse assunto agora há pouco. Né? Eu recebi agora de São Lourenço. Lá está preso um dos condenados de 8 de janeiro, Marcelo Neon. Estão falando lá, estão pedindo auxílio
A mulher dele já não consegue trabalhar para ter renda, tem um filho que carece de cuidados especiais, mas aí esclarecem o seguinte, que se ficar tudo na mão de Moraes, como a gente está imaginando, são 1.400 condenados, 800 estão na prisão. Iria ir, olha aí a solução, deveria ir para os juízes de execuções criminais das comarcas onde eles estão presos. E aí fica mais fácil, né? Distribui o trabalho. O juiz de execuções criminais vai julgar com base na lei e não com base na vingança ou na vontade de punir ou na vontade de meter medo nas pessoas que não façam mais manifestações políticas. Bom, e voltemos aí, Lula prefere o conforto, né? Voltando ao 1º de maio. 1º de maio começou com uma greve lá em Chicago, 1893 ou 83, por 8 horas de trabalho. Trabalhava-se 13 horas, 14 horas, 15 horas por dia, por 8 horas de trabalho. Agora eles estão fazendo por 6 dias, né, 34 horas por semana, para cair a renda, para cair o produto, para cair a produção, para cair o comércio, para caírem as vendas, não vai ter de onde tirar a renda para sustentar as pessoas. Não há como a gente não falar nesse absurdo em que está se querendo o almoço grátis e isso não existe. E a primeira-dama Janja da Silva divulgou uma foto do presidente Lula no Palácio da Alvorada durante o feriado. Na legenda, ela escreveu o seguinte: merecido descanso. A publicação foi feita nas redes sociais e mostra, então, o presidente no momento de descanso na residência oficial. O vídeo foi acompanhado da música A Paz, de Gilberto Gil. Lula também segue em recuperação de um procedimento médico realizado recentemente. Ana, só para a gente contrastar aí, né, os atos do 1º de maio, Lula, mais uma vez, pelo 2º ano consecutivo, não quis participar, talvez para evitar o fiasco, né, que foi lá em 2024, quando pouquíssimas pessoas foram, inclusive, recebê-lo aqui em São Paulo. Para não falar das votações no Congresso. Ah, sim, depois dessas 2 derrotas da semana, aí mesmo que ele não ia aparecer. É isso aí. Ele seria perguntado, né? As pessoas iam perguntar para ele, porque é ambiente que não é controlado, temperatura e pressão fora do controle, ele não tem como evitar. Tanto que, vejam, vamos fechar o Lula 3.0, a Dilma a gente deixa à parte, né? É um tentáculo do Lula, mas o Lula em si, o Lula 3.0, estamos fechando o Lula 3.0 e até hoje nós não vimos um discurso do Lula fora desse ambiente controlado. Quando ele tentou sair desse ambiente controlado, ele foi vaiado, as pessoas não apareceram, os vídeos viralizaram, todo mundo hoje com o celular na mão, todo mundo é um cameraman, né? Na época aí do Alexandre Garcia, que ele tinha que sair, e o cameraman ali com a câmera no ombro e aquele aparato todo, hoje não, todo mundo tem uma câmera, não no ombro, mas nas mãos, e ele não consegue fugir da vergonha que ele passa. Agora, torcer para que essa eleição, não apenas o Lula saia do comando do país, mas essa senhora saia também das redes sociais como primeira-dama, né? Um pouquinho de assunto para falar de uma pauta que a gente não fala com tanta frequência aqui no Sem Filtro, deveríamos falar mais, que é sobre educação, tão importante para este país que queremos, né? Esse Brasil que queremos. Agora a gente vai falar da greve de estudantes da Universidade de São Paulo, que deve continuar pelo menos até a próxima semana. Reitoria e alunos não chegaram a um acordo em reunião realizada ontem. Uma nova negociação deve acontecer na próxima semana, mas ainda não tem data definida. O principal impasse é o valor das bolsas do Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. Os estudantes pedem que a bolsa se aproxime de um salário mínimo paulista, de R$ 1.804. Os estudantes também pedem a criação de cotas trans nos vestibulares.
Em nota oficial, a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo informou que não haverá alterações no calendário acadêmico em razão da greve dos estudantes. O comunicado estabelece que não estão autorizadas mudanças no período de aulas, nos processos de matrícula, nos prazos para lançamento de notas e frequências, nem no período de recuperação. O texto também determina que não é permitida a substituição de atividades presenciais por formato remoto, nem a oferta de disciplinas por meio de aulas gravadas. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, para trazer detalhes, a gente conversa agora com a nossa repórter Tawane Catan. Tawane, seja muito bem-vinda ao estúdio de Oeste Sem Filtro, mais uma vez, nossa repórter que sempre vai a campo para pautas espinhosas como esta, e eu fiquei sabendo que você foi por 3 vezes tentar, pelo menos, conversar com os estudantes para entender as reivindicações dos alunos e servidores em relação a essa greve. Conta pra gente o que você viu por lá, Tawane. Boa noite. Boa noite, Paula. É sempre muito bom estar por aqui. Augusto, Alexandre Garcia, Ana, Piotr, claro, toda a nossa audiência. Eu gosto muito de ir a campo, bastante. Hoje, por exemplo, peguei um sol de rachar ali naquela tarde. Mas é sempre muito bem interessante, né? Mesmo que não haja uma resposta tão clara, seja dos estudantes ou dos ministros, do Supremo, né, de qualquer pessoa, é sempre interessante para a gente sentir até o clima do lugar, até o cheiro, né, Augusto, faz diferença. Os cartazes que foram expostos aí, eu tirei foto, fiz alguns vídeos. É claro que eu entrei ali por ser uma faculdade pública, no caso a Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, mas também estive no campus Butantã. Então, tudo começou com a greve de servidores, né? Houve uma paralisação no dia 14 de abril, então, assim, daqui a pouco deve completar um mês ainda. Houve a paralisação, depois a greve, por causa de um valor que foi oferecido, um benefício, um bônus, que foi oferecido aos professores de R$ 4.500, professores que estão em um programa especial de extensão de alguma disciplina ou de uma disciplina em outro idioma, e aí os servidores ficaram incomodados com isso e pediram também um reajuste. E foi feita essa negociação. Então, os servidores pararam no dia 23, porque antes de uma greve sempre é feita uma assembleia, tanto do diretório acadêmico, que é o DCE, que comanda ali os centros acadêmicos, e cada instituto, exemplo, de economia ou de arquitetura, né, enfim, cada instituto tem o seu centro acadêmico. E todos são comendados, todos respondem ao DCE. Então, eu até conversei no primeiro dia que eu fui lá na USP Butantã, conversei com uma ex-presidente de um centro acadêmico da Faculdade de Economia. E o que me chamou a atenção é que o quórum para que seja realizada uma greve naquele instituto, para que aquele instituto responda sim à greve, é de 10%. Então, ela me relatou o seguinte, são 3.000 alunos. Se 300 alunos toparem, já é feita a greve. Esse é de um instituto. Claro que há vários, pode ser que um ou outro quórum oscile. Não há muito retorno quando a gente tenta contato institucional. E até mesmo os alunos, eles ficam um pouco receosos ali sobre de onde você fala, enfim. Embora eu tenha abordado ali... Desculpa te interromper, Tawane, mas descreve um pouco essas imagens que você viu aí da greve, né? Você foi em loco tentar conversar com os estudantes para entender o que estava acontecendo. Tinha gente jogando ping-pong? Tinha. Eles estavam e também outras coisas, né? Que no dia que eles estavam, parece, jogando vôlei, alguma coisa do tipo, eu não... E ali é para tentar impedir a entrada, é isso? Piquete. É um piquete. Você sabe que a organização da greve, há as pessoas que fazem parte da organização da greve, e tudo tem que passar por elas. Então, por exemplo, tem alunos que vão lá para organizar os piquetes. Então, eles falam, agora você coloca as cadeiras aqui, a gente coloca as faixas, enfim, há uma organização interna para que a greve aconteça. E há a programação da greve. Então, nesta semana, por volta das 10 horas da manhã, na quarta-feira, os alunos estavam com uma ONG chamada Craco Resiste, para tratar de vários assuntos relacionados tanto só a greves que eles devem fazer, eles sentem falta, eles dizem que a Largo São Francisco é difícil de fazer greve. Então, eu participei ali, né, por alguns minutos, ouvi. Então, algumas reivindicações, eles acham que deve ter acesso ao bandejão, que é o restaurante da USP, é muito barato para os alunos, né? E também... R$2, não é isso? É, de 0,75 centavos a R$2. Eu acho que, se não me engano, o café da manhã é 50 centavos. É bem Qual baratinho. cidadão brasileiro tem direito a isso? E o almoço seriam R$2. É isso mesmo. Eu já comi no bandejão, inclusive, é muito honesta a comida. Mas eles estavam reclamando de falta de higiene no bandejão, algo que foi discutido. O problema, Paula, é que é algo que você até citou aí, né? O ponto de discórdia da Assembleia de ontem
Isso, qual foi o ponto que empacou aí na discussão? O que empacou Tawane? foi esse programa, né? Deixa eu pegar o nome inteiro dele. É o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, que é uma bolsa para que as pessoas possam continuar o estudo. Então, há pessoas que, de fato, economicamente, socioeconomicamente, né? Elas são mais vulneráveis, tanto que têm acesso à moradia, você precisa passar por uma série de documentos para provar que você precisa receber aqueles R$ 884, mas os estudantes querem R$ 1.800 por mês, que é perto de um salário mínimo paulista. Só que a reitoria ofereceu um aumento de R$ 31 com base na FIP, né? Tá no Índice de Preços ao Consumidor. Então, a variação de um ano para cá foi 3,5%. Então, eles ofereceram R$ 31, o que seria 900 e poucos reais, né, por mês. E aí, quando é questionado isso por professores que discordam da greve, inclusive conversei com uma das professoras, que é do direito, e fala, o direito de greve é do trabalhador, e no caso dos piquetes, isso pode caracterizar resistência, constrangimento ilegal. Então, a greve vai continuar, inclusive tem um post falando justamente que a greve vai continuar. Foram 348 votos a favor e 68 contra. De fato, 60% da USP está parada ainda, só que imagina um prédio inteiro de direito parado. E as pessoas vão lá, fazem ali os comentários, as conversas, então eles falam sobre política, eles sentem falta de uma formação política. Então, o pouco tempo que eu consegui ficar lá, porque eles se negaram a falar conosco. Agora, só um detalhe, Tawane, esses estudantes que querem o reajuste dessa bolsa, hoje eles recebem em torno de R$ 800 para só estudar. Estudantes em vulnerabilidade social, já estudam de graça na São Francisco, tem a bolsa de 800, eles querem um aumento para R$ 1.800, só que não é um curso em tempo integral, ou seja, eles estudam por meio período. Em tese, poderiam trabalhar um outro período para ter uma renda, Exatamente. É isso? Como o mundo inteiro faz, inclusive brasileiros. Como fizeram até recentemente todos os alunos. Uma expressão inglesa, a Ana me ajuda aqui, part-time job, é esse negócio, né? Exatamente, né? Assim, ainda que medicina fosse integral, né? Tem muita gente que rala pra caramba, né? Vamos falar de uma forma coloquial. Mas, no caso do direito, não. É meio período. Então, tanto que uma das professoras sugeriu, olha, eu trabalhava muito, eu estudei aqui. Então, eu tinha o nome São Francisco de graça para mim, que é a vaga de estudo. Eu tinha o bandejão, tinha inclusive a moradia. Existe a casa do estudante lá. Tem uns 80 anos, o Michel Temer, segundo uma das alunas, morou lá. Então, a casa dos estudantes é uma forma da pessoa não pagar aluguel, né? Enfim, conseguir bancar os estudos, porque já tem o transporte e ainda tem esse valor mensal. E não querem trabalhar. Pelo que eu entendi do que eles dizem, o direito de estudar é maior. Acontece que a gente ouve relatos de professores que às vezes não dão aula, a gente vê o tipo de trabalho que sai, mestrados, doutorados, não precisa ir muito longe, acho que qualquer Google deve mostrar ali. Então, quando eu estive lá para ver a programação da greve, os alunos estão falando de política. Eles pararam para falar de política, acesso a moradores de rua, por que moradores de rua não entram aqui no bandejão, era o tipo de coisa que eles estavam falando. Enfim, umas pautas completamente esquizofrênicas. Não, programação de greve, o que é isso? Deveria nem existir. E eles estão impedindo outras pessoas de entrarem num prédio público. Isso é criminoso, é simples assim. Esse é o problema. Deixa eu jogar pro telão rapidamente, que a gente precisa dispensar a Tawane, mas antes, deixa eu ouvir a Ana e depois o Alexandre, rapidamente. Tawane, parabéns mais uma vez, né? Eu acho que a Tawane já trouxe o panorama, né? O retrato. É só para efeito de comparação, porque a gente não tem como não comparar com os Estados Unidos, para que nós possamos discutir, como você disse, Paulo, o nosso futuro. Nós precisamos mudar essa pirâmide educacional no Brasil, onde, quando esses adolescentes, esses adultos, eles chegam na universidade, as universidades são públicas. O que nós precisamos fazer é o que os americanos fazem aqui. Aqui não tem universidade pública. Tem universidade que você entra, você tem uma bolsa acadêmica, você tem bolsa atlética, você tem isenção fiscal se a universidade for no mesmo estado que você já paga os seus impostos. Agora, nós precisamos investir na boa educação nas escolas públicas de base, no ensino médio, no ensino de base, porque aí sim você dá o potencial, você potencializa cada indivíduo academicamente dizendo, intelectualmente, para que ele entre numa boa universidade. E aí lá você discute outros tipos de ajuda financeira. E mais uma coisa,
Eu vi que eles estavam brigando ali, Tawane, por cotas, né? Cota trans, cota isso, cota aquilo. Recentemente, há poucos meses, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que é inconstitucional você usar cotas para colocar estudantes nas universidades americanas. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, indo na contramão do que um bom cenário educacional propiciaria para os nossos jovens. Vou passar direto para o Alexandre, depois a Tawane faz a amarração final aí. Diga, Alexandre. Acrescentar que aqui no Brasil também é inconstitucional. Está escrito no artigo 5º da Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Será que tem que repetir 100 vezes, pedir para o ministro do Supremo copiar no quadro negro 100 vezes, sem distinção de qualquer natureza? Está lá escrito na Constituição, não sei o que estou dizendo. Agora, eu ouvindo todo o relato da nossa companheira repórter, né, eu entendo por que nós não temos um prêmio Nobel. A Argentina tem 5. Tem o Chile, tem Peru, tem Colômbia, tem Costa Rica, tem Nicarágua, tem Honduras, se não me engano. E nós não. Por quê? Porque a gente não dá importância para estudar, para educação, para formação, para profissionalização. Greve de estudante, olha, eu fui presidente do centro acadêmico na PUC em 1969. Não fizemos jamais uma greve, fizemos muitos movimentos. A gente envolvia o cardeal arcebispo para pressionar a reitoria, para melhorar as condições de ensino, porque a gente não era burro de querer fazer uma greve e não entrar na aula e perder o dia sem aprender. Aí é burrice, né? Agora, o pior é quando uma minoria impede que os outros tenham acesso ao estudo. E depois, aí a gente se queixa. A rede social está sendo muito, muito reveladora da língua portuguesa que estão aprendendo, porque está muito raro quem se comunica através da língua portuguesa que está prevista no artigo 13 da Constituição. E é na faculdade, é no primário, agora tem outro nome, né? No fundamental, no básico, no curso médio, por aí vai. O ensino é mal administrado e enfim, é mal feito. E os currículos estão aí perdidos, né? As pessoas não estão sendo preparadas para a vida real. Uma greve na USP, Alexandre, para reivindicar o aumento de número de vagas para automóveis no campus. Quer dizer, os caras vão de carro e fazem greve. Universidade pública. Pronto, universidade pública. E universidade gratuita. Essa é a situação. Pois é, eu acabei de receber aqui uma carta de reivindicações, uma carta extensa que eles os alunos formalizaram. Então, tem de fato até a aplicação do vestibular indígena, né? Implementação do acesso específico e diferenciado na graduação da USP para indígenas. Assim, me parece que são, por mais que exista legitimidade, por exemplo, em higiene no bandejão, né? Acho que ninguém quer ter falta de higiene. É uma coisa que deve ser resolvida, se de fato for verídica, né? Porque eu tentei conversar com eles, eles não toparam, principalmente quando eu falei que eu sou aqui da Revista Oeste. Não sei porquê, disse que não recebo nenhum tipo de dinheiro público. Você já está ficando habituada, né, com esse tipo de situação, assim. A gente conta a verdade, Mas é porque eu quero fazer pergunta para de quem, né? E a diretoria, inclusive, da Largo São Francisco também disse que não tem interesse em falar da greve, com o prédio dela parado há uma semana e provavelmente vai até a semana que vem. Pelo visto, ela também não tem interesse em liberar o espaço público para que outros estudantes possam estudar. Então, ela tomou lado. Se ela não age para... Está falando da São Francisco, isso, direito. Se a diretoria não age para liberar o campus, então ela está do lado de cá. É impossível, não dá para estar em ambos os lados, né? Porque há estudantes que estão querendo estudar. Sim. Só esse grupo que achou que é dono do espaço público, né? No caso da São Francisco, até que a votação foi expressiva, porque há, de fato, votações mais expressivas, mas há também o caso da FEA, né, que o quórum é muito baixo. Que é de administração. Economia. Piquete, você precisa de piquete à vontade. E eles discutem como fazer, você já colocou ali, agora a gente vai colocar mais aonde, como a gente organizou isso, então, enfim...
parece que eles estão um pouco perdidos. Pode ter uma reivindicação legítima, mas eles se perdem ali no... Vamos pedir uma cota X, uma cota Y, aí ao mesmo tempo vamos fazer o bandejão livre para todo mundo passar, que todo mundo que passa no centro de São Paulo, aí ao mesmo tempo, mas isso aqui pode ser, não, esse reajuste é pouco, porque a gente tem que receber mais, porque o direito é estudar. Então, se a pessoa não quiser trabalhar, ela pode ter esse direito, porque para ela a prioridade é estudar. Enfim, aí a gente vai ver se os resultados na educação estão refletindo todas essas reivindicações. Eu quero receber para estudar, mas então lá na frente você tem que provar. Exato. Você vai ser um baita advogado e um baita juiz, porque a gente está precisando, inclusive. Muito bom, Tauane e Catan. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa greve, pelo menos até a próxima semana deve continuar. E você traz mais detalhes para a gente. Boa noite, bom trabalho. Você aqui, dia 1º de maio, também trabalhando conosco. Bom descanso agora, Tauane. É porque é o dia do trabalho do trabalhador, então a gente está aqui, o jornalismo não para. Obrigada, É isso Paula. aí, Obrigada. A gente